falei para a professora Lívia, no desespero é que fica mais gostoso o aprendizado. Então, ela está aqui, ó, já na adrenalina lá em cima para jogar conhecimento todos em cima de vocês aí. Então, vocês estão preparados, professora Lívia? Bom curso, qualquer coisa que você precisar, me chama, só dá um berro. Rafa, me ajuda, pelo amor de Deus. Tá? A gente está aqui para te ajudar. Eu estou aqui também para fazer essa mediação. Aí, nesses momentos, se tiver alguma pergunta, eu entro, faço o questionamento dos alunos, mas fiquem à vontade, qualquer coisa, galera. Chat. A todos. Vamos começar. Vou contar com a ajuda do professor Igor para me ajudar a compartilhar o conteúdo aí, por eu estar sem luz. E vai dar tudo certo. Vou pedir para começar no primeiro slide. Quando vocês forem estudar o material, gente, o que é legal? Que vocês leem, né, o slide, porque o que eu fiz? Eu montei um cronograma, né, para poder situar vocês. Para simplesmente não falar só sobre exercício de assoalho pélvico, eu montei um cronograma para mostrar para vocês, para poder explicar, até através de conceitos também. Então, para elucidar, ficar mais fácil de vocês verem conteúdo e entenderem. Vou começar com um vídeo para vocês verem um pouco de exercício para assoalho pélvico. E não tem como falar sobre assoalho pélvico sem falar de gestante. Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo de uma gestante, que no caso, essa gestante sou eu, fazendo exercício na minha última gestação, que eu tive 5 gestações, tenho 3 filhos, mas então, na minha última gestação, eu filmei para que possa levantar algumas dúvidas, e aí eu vou explicar no decorrer do curso, né, algumas situações. Vou pedir para o Igor ligar o vídeo para vocês assistirem o vídeo. Igor, por favor. Sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you... Então, assim, eu vou pedir depois para o Igor compartilhar com vocês o vídeo, tá? Para que vocês possam ver com calma o vídeo. Primeiramente, né, eu sou professora de educação física, tenho uma outra formação também, sou fisioterapeuta, sou osteopata, e eu precisei estudar muito sobre gestação, porque eu perdi o ovário direito, tive que fazer uma cirurgia, enfim, deu tudo errado, mas no final das contas deu tudo certo. Eu tenho 3 filhos hoje, graças a Deus. Enfim, e no decorrer dessa história eu tive que correr atrás para poder entender um pouco sobre o que se... Tranquilo, professora. O Igor que entrou em 2 notebooks, aí deu microfonia. Tá joia, tá joia. Então, assim, o que é contraindicado, né? O que seria contraindicado? Existe exercício contraindicado
para quem tem uma fraqueza no assoalho pélvico, para quem tem um prolapso de órgãos. O prolapso de órgãos é quando há uma baixa em algum dos órgãos, né? Ou da bexiga ou do útero, e realmente ele desce, tá? Então, assim, qual que seria o exercício contraindicado? Então, no decorrer do curso, vocês vão perceber que, na verdade, é tudo como se faz, né? Não necessariamente o exercício em si, mas sim como você corrige o exercício, porque você não pode aumentar essa pressão interna. E como você faz para não aumentar a pressão interna? Esse é o pulo do gato. É quando você consegue fazer o trabalho expiratório, você consegue fazer a expiração durante a execução do exercício. Então, assim, de cara, né, eu quero que vocês guardem isso, porque a própria respiração é capaz de aumentar a pressão abdominal. Então, no decorrer de qualquer treinamento, né, para assoalho pélvico, é importante que vocês busquem trabalhar a respiração junto, tá? Então, vamos começar propriamente dita. Qual que é o objetivo, né, do treinamento em si? Né? A melhora da performance de determinada função. Movimento ou gesto esportivo. E hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre a melhora da função do períneo, do assoalho pélvico. Um dos testes que eu peço para os pacientes, para os alunos fazerem, ao fazer xixi, gente, isso é um teste, isso não é um exercício, tá? Ao fazer xixi, tentar segurar o xixi e voltar a fazer o xixi. Então, assim, é um teste simples, não se deve repetir várias vezes, porque ele pode gerar uma infecção urinária, mas é importante que o aluno saiba se sabe ou não controlar a urina. E muitas pessoas, principalmente quando há um aumento do abdômen, né, não só por conta da gestação, mas por conta do tecido adiposo, ou até mesmo por não fazer exercício para o core, enfim, perde esse controle do esfíncter. Então, assim, a pessoa nem sabe se tem ou não. Ela perde a urina sem saber que está perdendo. E isso, ao longo dos anos, né, com o envelhecimento, isso aumenta, a ponto da pessoa virar a esquina quando está chegando perto de casa e se mijar na calça. Tá? Desculpa o termo, mas a verdade é essa. Então, assim, como que eu vou fortalecer esse assoalho pélvico? Primeiro, eu tenho que saber se a pessoa tem essa propriocepção. Eu vou falar muito hoje também de propriocepção. O que seria propriocepção? É você ter percepção da ação. Gente, não existe percepção sem ação. Para eu perceber, eu preciso agir. Então, logo de cara, eu preciso que essa pessoa ela perceba se ela sabe ou não segurar o xixi. Tá? Isso, assim, tô falando da urina, mas poderia ser do levantador do ânus. Eu poderia saber se a pessoa sabe cortar o cocô. Desculpa o termo também, mas, assim, é só para vocês terem noção de onde eu quero chegar com os exercícios para o assoalho pélvico. Tá? Pode passar o slide, por favor. E aí, gente, tudo depende, pessoal, eu acho que pulou um slide, dá uma olhada. Eu acho que tudo depende da intenção de contrair, tá? O assoalho pélvico, de contrair o períneo, de contrair o levantador do ânus. E isso tudo depende do quê? Da intenção de fazer. Mais para frente, vocês vão perceber que a maioria das vezes a pessoa consegue exercer a função, né? Ela executa a tarefa, porém ela não tem domínio da musculatura correta para fazer a ação. Vou repetir o que eu falei. A maioria das vezes, ou até a maior parte das vezes, a pessoa executa a tarefa, faz um agachamento, faz uma elevação pélvica, uma báscula, porém ela faz utilizando uma musculatura acessória, ela usa os músculos, né, próximos para executar determinada tarefa, porque é isso que o nosso cérebro faz, ele foca com a tarefa, tá?
Só para aí tá explicando o conceito, né, de treinamento funcional. E a gente tem que levar em consideração que a função nem sempre é tão natural, que a gente precisa treinar a função. E para treinar a função, a gente tem que partir do pressuposto que você precisa aprender o movimento e aprender o movimento. Sabe a pessoa que sabe dirigir? Ela não pensa, eu vou passar a marcha. Ela simplesmente vai e passa a marcha. Então, assim, isso a gente precisa ajustar para que a pessoa entenda como ativar o assoalho pélvico. Então, assim, o primeiro teste que eu pediria para o meu aluno é saber se ele sabe fazer essas duas ações. Prender o xixi, entendeu? E sustentar e cortar o cocô. Desculpa o termo, mas é esse o termo. Se ele sabe fazer essas duas coisas, ele tem percepção corporal, ele sabe utilizar a musculatura do assoalho pélvico. Então, assim, a gente tem que já ter como objetivo treinar o movimento e não só o músculo, porque quando a gente pensa no músculo, a gente esquece do todo. E a gente precisa identificar quais são os fatores, quais são os músculos que estão sendo utilizados no lugar da musculatura do assoalho pélvico, tá? Pode passar o slide. A própria báscula, né, a elevação pélvica, que é muito utilizado, vocês vão perceber que a maioria das pessoas utilizam o posterior de coxa no lugar do glúteo. Então, assim, consegue executar a ação, porém, ela utiliza de forma compensatória. Nesse slide que vocês estão vendo aí, que eu coloco o conceito de treinamento funcional, eu estou em cima de uma bola, que melhoraria o quê? A minha propriocepção, porque eu estou utilizando os receptores de pressão para poder dar informação para o meu assoalho pélvico. Porém, o principal erro que vocês podem ver aí é a falta da ativação do abdômen. O abdômen não está ativo. Há um equilíbrio, há uma estabilidade, porém não tem a contração abdominal. Eu não consigo reduzir a pressão abdominal ao sustentar, né, o meu corpo sobre a bola. Então, assim, por mais que o exercício pareça estar limpo, eu não estou ativando a musculatura do assoalho pélvico. Vamos lá que eu vou continuar. Pode passar. Pode passar. Pode passar também. Que vocês vão começar a entender agora sobre o controle, tá? do movimento. Professora Lívia, aproveitando que a gente está passando o slide, teve uma professora aqui que ela relatou que quando ela faz pulo, ela pula, a urina sai, né? E o que ela pode fazer em relação a isso? Tem um slide que vocês vão ver ali, que eu coloquei sobre isso, os workouts de CrossFit. Gente, nada contra a modalidade, tá? Só que é uma coisa muito comum durante as competições de CrossFit, as pessoas se urinarem. Porque justamente o aumento da pressão interna é tão grande que você perde o controle do assoalho pélvico. Eu coloquei um vídeo também, coloquei o link do vídeo para que vocês vejam essa entrevista, porque assim, é algo muito comum, porém não é normal. Não se pode normalizar a perda de urina. Isso é uma disfunção que, a longo prazo, pode gerar um prolapso de órgãos. Pode gerar uma queda dos órgãos, ou da bexiga, ou do útero, e ter que fazer cirurgia para poder fechar o assoalho pélvico. Eu vou falar sobre os exercícios para poder fortalecer esse assoalho pélvico. Primeira coisa, então, é saber se tem o controle da urina. Tem o controle da urina? Fez esse teste? Ok, vamos em frente. O que você vai fazer agora? Você vai começar a fazer prescrição para a musculatura do assoalho pélvico. E aí, gente, eu coloco esse slide aí bem legal sobre CP. O CP aí é o controle postural. O controle postural, ele fica entre a tarefa, o indivíduo e a ambiência. Ou seja, o meu cérebro, quando ele vê a tarefa, minha tarefa é pular uma caixa, por exemplo. Ele não quer saber, né, se eu estou usando a musculatura correta ou não.
Ele só quer simplesmente pular a caixa. E ele pede ajuda para quem quer que seja. A musculatura que seja. O importante é pular a caixa, tá? Vamos trabalhar mais isso. Pode passar o slide, pode ir para o próximo. Pode passar o slide. E aí eu venho falar com vocês da propriocepção, que na escola europeia eles usam a propriocepção como capacidades informacionais, que são as capacidades que a gente utiliza, né, essa resposta de receptores de pressão, de receptores táteis, de receptores olfativos, óculo visual. Enfim, eu utilizo os receptores para mandar um feedback para o meu córtex motor. Então, isso quer dizer o quê, gente? Você pode dar o exercício mirabolante que for para o assoalho pélvico. Se essa pessoa não der um olhar para realmente para a musculatura do assoalho pélvico, se ela não tiver a intenção de contrair o assoalho pélvico, ela não vai ativar a musculatura do assoalho pélvico. E aí que a gente é a roda da fortuna. Porque nós, enquanto educadores físicos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos mostrar, olha, você não está ativando a musculatura do assoalho pélvico. Aí ela vai falar, não, olha, mas eu faço esse movimento. Sim, você faz, porém com uma musculatura acessória, com músculos acessórios e não com musculatura principal. Pode passar o slide. E aí eu venho conceituando, né, o que é propriocepção. É a percepção do posicionamento do corpo no espaço durante a fase estática ou de movimento. Envolve o controle neuromuscular da chegada de um estímulo até a geração de uma resposta. Os proprioceptores são receptores de pressão e estiramento que estão presentes nas estruturas do aparelho locomotor, como cápsulas articulares, tendões, ligamentos e músculos. Ou seja, nós temos os receptores de pressão. Vamos lá. Uma pessoa que fica sentada o tempo todo, se ela tiver muita propriocepção no assoalho pélvico, o que ela vai fazer? Ela vai fazer xixi toda hora. O que o nosso cérebro vai lá e faz? Desensibiliza e a pessoa consegue segurar a urina o dia inteiro. Porque ela tem uma pressão que ela ignora. Lembra, gente, eu tenho um brinco que está apertando minha orelha. Eu vou ficar pensando no brinco? Não. O cérebro vai lá no córtex motor, apaga esse sinal para o brinco não incomodar vocês. E a mesma coisa quando você está o tempo todo sentado. Você apaga esse sinal. É muito comum quem trabalha em hospital ter infecção urinária. É muito comum ter incontinência urinária, porque as pessoas seguram tanto que o cérebro para de fazer essa marquinha. Opa, vai fazer xixi. Opa, vai ao banheiro, vai ao banheiro. Então, quer dizer, você perde a propriocepção. Como se você perdesse o botão de liga e desliga. Então, assim, aonde eu quero chegar? É muito mais do que só fazer o exercício. A gente precisa ensinar o movimento. E ensinar vem do processo de aprender a tarefa e aprender a tarefa. Ou seja, de automatizar a tarefa. Tá? Vamos lá, pode passar o slide. Tá todo mundo acompanhando a linha de raciocínio? E aí, gente, como eu falei, eles informam ao córtex o grau de rotação articular, força, enfim, ele informa todas as capacidades informacionais, todas as informações necessárias para que se faça a tarefa. E dependendo da situação, ele apaga algumas informações para que aconteça a tarefa. Que nem eu brinco, a gente quer acertar uma bolinha na cesta. O seu cérebro não quer saber se vai fazer flexão e extensão de cotovelo, qual a musculatura que você vai usar, se você vai usar o trapézio superior, se você vai encaixar a escápula, se vai estabilizar a escápula. Ele não quer saber quem vai fazer, ele quer simplesmente acertar a bolinha na lata de lixo ou fazer a cesta. Então, a partir do momento que o cérebro começa a pensar nesse aspecto, ele pula a necessidade de usar a musculatura correta. E é onde o professor de educação física entra, ensinar a musculatura correta. Pode passar. E aí vem aqui um slide falando dos mecanorreceptores táteis. Pode passar. É só para vocês ficarem cientes, tá? Depois vocês leiam com calma.
E aí, gente, o treinamento, ele auxilia justamente nessa melhora da capacidade informacional. Diferenciação, ritmização, ligação, inversão, reação, orientação e equilíbrio. Para ajustar a coordenação motora, para que aconteça o quê? A flexibilidade muscular, a força muscular e a capacidade funcional. Pode passar também. E aí a gente fecha, gente, achando que os exercícios proprioceptivos, ele precisa de uma superfície instável. Não, ele não só precisa de uma superfície instável, ele precisa de uma informação que lembre o assoalho pélvico de contrair. Só que a partir do momento que a gente fica em pé, né, a gente está na posição deitado, a gente fica em pé, a gente já tem esses receptores ativos. E o que vai depender é você ter a intenção ou não de contrair. Pode passar. Isso tudo é uma introdução para eu chegar onde eu quero chegar. E aí vem todos os receptores somestésicos, tá? Vem desde a batida, tapotagem, pressão, textura, vibração, estiramento, enfim. Tem todos os receptores somestésicos. Pode passar. Muitas vezes, o que a gente faz? A gente utiliza a bola de pilates ou até aquele anel adutor, sabe? Eu até trouxe um para mostrar depois para vocês alguns movimentos. Mas a gente utiliza alguma coisa para que a nossa perna possa apertar. Até me perguntaram alguma coisa da adutora aí, eu não acompanhei, mas é só para vocês visualizarem. Nem só porque há o contato entre alguma superfície, né, a somestésica de contato tátil vai ter ação muscular. Para que haja a ação do assoalho pélvico, a pessoa precisa ter a intenção de contrair o assoalho pélvico, tá? Porque no natural, a musculatura vai simplesmente relaxar, porque já tem a ação da gravidade empurrando o assoalho pélvico para baixo. Toda vez que a gente inspira, o diafragma empurra o assoalho pélvico para baixo. Então, a gente precisa justamente inverter essa pressão. E aí, gente, esse slide, ele foi muito utilizado agora na pandemia, né? A prática de exercício tem sido amplamente utilizada como estratégica não medicamentosa para o tratamento de doenças e manutenção da saúde. Vocês já devem ter ouvido falar sobre abdominal hipopressivo, técnicas hipopressivas. Na própria fisioterapia se utiliza a técnica hipopressiva para tratar incontinência urinária, prolapso de órgãos. Eu vou falar um pouco mais lá na frente sobre isso também e vou demonstrar exercício. Pode passar o slide. Professora, a menina que fez a pergunta da cadeira adutora, ela voltou a fazer a pergunta. A cadeira adutora, com a intenção de ativar o assoalho pélvico, seria uma boa prescrição? Professora Roberta que pergunta. Sim, seria uma boa prescrição. Mas a gente tem que partir do pressuposto que, primeiro, ela precisa ter a intenção de contrair o assoalho pélvico, porque muitas das vezes, gente, o laço, tá, lateral, vamos lá, tibial anterior, tensor da fascia lata, vasto lateral, vasto intermédio, eles são muito mais fortes, tá, do que os adutores, do que o grácil, do que o sartório. Então, assim, quando a gente pega essa musculatura, até visivelmente, o tônus é diferente. Vocês estão entendendo? E aí que a gente vem para poder orientar o aluno e verificar se há realmente a contração. Você passou um slide aí, volta para mim. Olha só. Volta para mim, fazendo favor. Não, é para frente, desculpa. Para frente. Esse não pulou, volta. Acho que é o que ela está exatamente em posição de prancha ali. Isso. Então, ele está um pouco cortado, mas em cima vem assim, CrossFit. Do you pee during workouts? Que é o vídeo, tem um link aí em cima, tá, gente? Não vou abrir, não, mas assim, depois, quando vocês tiverem acesso ao slide, abram o link. Depois eu mando em PDF para vocês também, tá? Abram o link que vai ter o vídeo sobre a perda de urina durante
os workouts, né? Durante os torneios de CrossFit ou até durante os treinos. Nessa figura aí, tá fazendo justamente a prancha, né? No caso, só para diferenciar, porque às vezes eu vou falar e vocês vão se confundir. Eu chamo de ponte quando tem a extensão dos cotovelos. Quando está em flexão dos cotovelos, eu chamo de prancha, tá? Só para diferenciar a ponte de prancha, mas só para quando eu falar, de repente, vocês já associarem o movimento. Nessa ponte, tá? Vocês vão perceber que a barriga parece que está relaxada, mas ela está contraída. Nessa foto, eu estava de 8 meses de gestação. E aí vocês vão ver que eu coloco várias fotos de contração. Até no próprio vídeo que vocês viram, se vocês assistirem de novo, vocês vão ver contraído e relaxado a diferença. Tá? Então, assim, nessa foto tem a contração do assoalho pélvico visível. Pode passar a foto, fazendo favor. E aí, gente, eu coloco aqui para vocês, tá, um slide sobre ciclo de lesão. Por quê? Essa falta de equilíbrio muscular, da musculatura do tensor da face lata, vasto lateral, em relação aos adutores, pode gerar um ciclo de lesão. E até mesmo a questão da barriga protusa, independente se for para gestação ou não, porque pode ser uma barriga protusa de gordura abdominal. Isso tudo vai gerar um ciclo de lesão. E vai tensionar cada vez mais quem? Tensor da face lata, glúteo máximo. Provavelmente esse indivíduo perderá a ação do glúteo médio. Então, assim, é só para vocês entenderem que um ciclo de lesão, por exemplo, uma pubalgia pode vir advinda de uma fraqueza dos músculos do assoalho pélvico, tá? Pode passar. E aí, gente, esse slide aí, ele é lindo, tá? Lindo, porque o que eu quis colocar ele até falando de ombro, quadril, porque vamos lá embaixo, olhando ele, tá? Quando o músculo inibido, tá? Acontece a respiração. Quando você não faz a respiração completa, a respiração abdominal, é muito comum você usar a musculatura acessória, que seria o escaleno, o econ, o peitoral menor. Então, assim, essa disfunção muito comum pode gerar uma disfunção de movimento, levando uma alteração da frequência respiratória, padrões de respiração apicais, tensão no trapézio, rigidez do pescoço, fraqueza de profundo de pescoço, tensão no pescoço e na coluna. Se a gente olhar o segundo, transverso do abdômen, né? É muito comum o oblíquo entrar na função e o eretor espinhais também entrar na função. E é notório acontecer o quê? Uma disfunção, tá? Da rigidez do tronco. Então, assim, esse slide é bem legal para vocês entenderem que quando a musculatura tá aparecendo aí, aparece escrito assim, músculo inibido. Quando esses músculos não funcionam, né? Você vai usar a musculatura acessória, que está do lado aí. Por exemplo, no quadril, quando você não usa o glúteo médio e o glúteo mínimo, você vai tensionar quem? Você vai usar quem? Você vai usar o tensor da face lata, o reto femoral e o quadrado lombar. E isso pode gerar o quê? Dor pélvica, alterações da sacroiliaca. Esse slide é mais para vocês entenderem como funciona o raciocínio dessa falta de força no assoalho pélvico. Todas as musculaturas que estão ligadas com o quadril vão alterar o assoalho pélvico e vão gerar uma tensão na musculatura lateral, tá? E gerando uma fraqueza na musculatura do assoalho pélvico e dos adutores. Pode passar o slide. Ui. E aí, eu falo um pouco para vocês, tá? Das alterações geradas durante a gestação. Pode passar também, que eu vou mostrar pela figura.
a gente tem na anatomia do assoalho pélvico, tá? 3 estruturas: a uretra, a vagina, o ânus. E o peritônio pélvico, tá? Eles formam o assoalho pélvico, além da musculatura, do levantador do ânus. Isso forma o assoalho pélvico. E quando acontece a pressão, pode passar o slide, fazendo favor. A pressão, ela vai diretamente nessa musculatura que vocês estão vendo aí, tá? Que tem o levantador do ânus, tem o bulbo cavernoso. E essa pressão vai fazer o quê? Se eu não tenho essa musculatura fazendo uma restrição, eu não consigo ativar essa musculatura, ou por fraqueza do glúteo médio, ou por fraqueza do glúteo máximo, eu simplesmente perco o tônus muscular, né, de baixo para cima, pensando no sentido contrário. Pode passar o slide também, fazendo favor. E aí, gente, o enfraquecimento dessa musculatura, o que eu posso gerar, tá? Partos difíceis, aumento da pressão intraabdominal, como, por exemplo, diástase, né? A diástase é muito comum acontecer diástase ou pelo aumento da pressão abdominal, que pode ser por conta de um bebê, que pode ser por conta da falta de ação muscular, que pode ser por conta da gordura abdominal. É muito comum também ter constipação crônica quando a pessoa não tem controle, né, do assoalho pélvico. E é muito comum também ter incontinência urinária, além, né, dessa questão que eu falei para vocês do prolapso de órgãos. Pode passar. E aí, gente, olha só para vocês verem nessa figura o que acontece com o diafragma quando tem um bebê. Entendeu? E o que acontece com a musculatura do assoalho pélvico? Ela é totalmente comprometida. Você empurra para baixo, então você fica sem espaço aí, tá? Pode passar também. É só para eu chegar nos exercícios. Esse slide aí, eu justamente mostro para vocês que a pressão fica toda no assoalho pélvico, principalmente quando a pessoa não tem uma musculatura do reto abdominal, do transverso do abdômen, para sustentar. Então, toda vez que a pessoa inspira, né, coloca o ar para dentro, aumenta a oxigenação, ela empurra o assoalho pélvico para baixo. Ou ela vai gerar uma diástase caso ela não tenha uma força no reto abdominal. Porque se ela tem um assoalho pélvico firme, ela não vai conseguir aumentar a pressão no assoalho pélvico. Se ela tem um reto abdominal, um transverso abdômen firme, ela não vai gerar uma diástase. Então, assim, é só para vocês começarem a entender como que é a mecânica das forças. Pode passar para mim, fazendo favor. Lívia, Oi. tem gente, assim, eu vou acabar englobando todas as da cadeira adutora, né? Tem gente que está perguntando de fase excêntrica, fase concêntrica, isométrica. Existe alguma diferença em relação à fase excêntrica, concêntrica, isométrica? Existe uma coisa que é melhor, uma coisa que não vai ajudar absolutamente nada? Só porque tem muita gente perguntando, aí a gente fala logo num geral aqui. Então, vamos lá, olha só, gente. É porque às vezes a gente só pensa em movimento quando tem movimento, tá? E aí, na verdade, a gente tem que pensar em contração muscular. Antes que eu gere um movimento, vamos lá, porque assim, eu consigo contrair o períneo sem movimento? Às vezes, chega aluno para mim que não consegue ativar o glúteo nem em pé. Não consegue ter a ação de apertar o bumbum, sabe? E não adianta eu querer mostrar para a pessoa gerar um movimento concêntrico, excêntrico, se nem o isométrico ela faz. Ela não consegue ativar nem só com a ação da gravidade. Por isso que eu falei desde o início que a gente tem que pedir para a pessoa relatar se elas conseguem fazer o xixi e parar. Entendeu? Isso como teste, de novo. Não é um exercício, é um teste. Porque se a pessoa não consegue parar o xixi, quer dizer que ela não tem capacidade nem de fazer um exercício concêntrico e excêntrico, porque ela não consegue fazer nem o isométrico, digamos. Então, assim, tudo é gradativo. A fase excêntrica da adução é incrível. É incrível. É incrível mesmo.
porque ela vai sustentar o retorno. E é muito comum a pessoa que não consegue fazer a fase excêntrica, ela deixar a adução voltar. Isso em todos os exercícios, tá? Não só na adutora, vamos falar de forma geral, porque a pessoa, primeiro, está com pressa de acabar. Segundo, ela não tem percepção, ela não tem propriocepção. Ela não sabe diferenciar velocidade, tempo, reação. Gente, olha só, qual é a fórmula do trabalho? Delta S sobre o delta T. Então, quer dizer, para que aconteça o trabalho, eu tenho que ter um deslocamento. Mas eu estou fazendo deslocamento com a musculatura correta ou não? Então, assim, é muito mais do que você visualizar movimento do que você ativar a musculatura, entendeu? Então, assim, o que eu quero que vocês saiam daqui hoje, sabendo que vocês precisam ativar a musculatura do assoalho pélvico. Como que você sabe que a pessoa ativou? Colocando a mão no bumbum, vendo se está ativo, colocando o dedo, dá licença, vai lá e coloca o dedo no bumbum. Até porque, gente, as pessoas são funcionais, elas focam na tarefa. Um exercício muito comum é elevação pélvica. Eu vejo muitas pessoas fazendo elevação pélvica e falando que está fácil, mas ela não ativa o glúteo, ela usa o posterior de coxa, ela usa os isquios tibiais. E isso, assim, até a forma de você ativar os flexores dos dedos dos pés altera na ativação do glúteo. Quando você usa o calcânio na elevação pélvica, você está usando os isquios tibiais. Você não está recrutando o glúteo. Então, assim, primeiro, na elevação pélvica, apoia o pé todo. Segundo, ativa os flexores dos dedos para transferir força para o tibial anterior. Segundo, aperta o bumbum. Depois você sobe o quadril. Entendeu? Então, assim, tudo isso tem que girar de forma harmônica. Não é só subir e descer o quadril. E por isso, eu estou com um pouco de pressa de chegar nos exercícios, porque eu sei que gera uma ansiedade da gente ver realmente na prática. Mas eu preciso fazer essa introdução para vocês entenderem como funciona. Esse slide, por exemplo, tem um link para vocês depois assistirem, né, essa questão da pressão intraabdominal. Porque quando você infla, tá? Quando você enche o pulmão, você faz o quê? Você empurra o diafragma para baixo. E quando você empurra ele, você empurra o assoalho pélvico e empurra tudo que está dentro. E se você tem um assoalho pélvico bom, você vai empurrar para quem? Para o reto abdominal, que provavelmente vai gerar uma diástase, uma hérnia inguinal, uma hérnia abdominal. Enfim, vai gerar alguma coisa. Então, precisa ter um sincronismo das ações, tanto do assoalho pélvico quanto do reto abdominal. É incrível, a prancha, a ponte, são exercícios incríveis. Mas se não tem ativação, não vai ser bom. Você vai... Olha só, gente, assim... Vou falar de gestante agora. Você pode até gerar um aborto, porque você vai aumentar uma pressão, ainda mais se for no primeiro trimestre. Para você passar prancha, mas minha aluna já fazia. Ela podia fazer o que ela quiser. Ela pode fazer o que ela quiser, porque ela pode fazer por ter função, mas não ativar a musculatura correta. Então, assim, vai atender uma gestante, pelo amor de Deus, pede uma ultrassom. Só pega o aluno após você ter a ultrassom dela. O médico liberou, não é o médico que está dando aula. Para você, ele pode... Espera liberar, mas você tem que ter a ultrassom dela. Tem que estar escrito lá, colo do útero fechado, colo... Tem que estar... porque colo do útero fechado quer dizer que não tem risco. Você tem que saber se realmente é um bebê. Eu mesma tive uma gravidez molar. Se eu tivesse feito exercício, eu ia ter metástase no pulmão. Entendeu? Então, assim, tomara que seja um bebê, tomara que seja tudo certo, né? Eu não sou de jogar energia ruim para o universo, mas a gente precisa ter certeza. A gente não pode simplesmente jogar para o universo. A gente precisa, tô grávida, então olha só, vai no seu médico, faz a primeira ultrassom, depois a gente retorna. Mas o médico pediu para eu continuar. Não, eu não continuo. Eu preciso que você tenha realmente o exame. Sabe por quê? Se ela não fez a primeira ultra, o beta dela pode estar dando positivo e ela já pode ter até abortado, mas está fazendo um aborto recluso. Vocês estão entendendo assim, a gravidade da situação? E a culpa vai cair na gente. Então, assim, tem que ter um respaldo para trabalhar com
a gestante em si. Essa figura que eu mostro para vocês aí, depois vocês assistam o vídeo, é perfeito esse vídeo, é muito fácil para entender, é lindo de visualizar. E o que eu quero que vocês guardem a partir de agora. Expira, vai fazer força, assopra, reduz a pressão abdominal. Vamos lá, passa o slide para mim. Eu estou tentando passar o slide aqui com o meu dedo e a luz não volta, gente. Socorro. Passa o slide, fazendo favor. Vou passar demais, volta, por favor. Essa sou eu, gente, tá? Com a mesma barriga. É a mesma pessoa na mesma hora. Uma com o abdômen relaxado e uma com o abdômen contraído. Um com a bunda relaxada, com o glúteo relaxado, o outro com o glúteo contraído. Olha a diferença. Olha a diferença de tônus, de contração abdominal, de contração de períneo, tá? E por isso que eu tô colocando para vocês. Detalhe que eu não falei para vocês. Antes de fazer exercício de assoalho pélvico, peça para o seu aluno ir ao banheiro. Enfim, qualquer atividade, né? Independente dele ser gestante, não ser gestante, enfim. Vai começar a atividade física, já foi ao banheiro? Porque é importante que esse assoalho pélvico esteja sem pressão na bexiga, sem pressão no intestino. Então, assim, já entra amanhã falando, já foi ao banheiro? Já vai começar a treinar agora? Ok, vamos lá. Porque se você vai fazer exercício para contração abdominal, para exercício para assoalho pélvico, exercício para glúteo, essa pressão, tá? Você já vai aumentar pelo trabalho, pelo esforço respiratório. Então, já vamos antecipar para que não aconteça uma pressão no assoalho pélvico. Vocês estão entendendo? Então, assim, já reduz essa pressão abdominal pedindo para o seu aluno ir ao banheiro antes de começar a aula. Simples assim. Vocês já começaram a entender? Passa para mim, por favor. E aí, gente, eu quis colocar para vocês essa técnica técnica hipopressiva, que nada mais é uma reabilitação no pós-parto ou até mesmo, principalmente, né, de incontinência urinária, de prolapso, de diástase. Aqui no Brasil é muito utilizada como barriga negativa, mas, enfim, assim, ela surte resultado muito legal para incontinência urinária, incontinência fecal. Tá? É muito comum corredores terem incontinência fecal, principalmente por conta da descarga adrenérgica durante o início da corrida. Então, assim, essa questão do sistema parasimpático com o sistema simpático, é importante que aconteça o fortalecimento dos corredores para assoalho pélvico, tá? E até porque eles fazem uma respiração forçada e tem essa questão do próprio impacto. Então, assim, quem trabalha com corredor já pensa em fortalecimento de assoalho pélvico e em trabalho respiratório. Pode passar para mim, fazendo favor. E aí, assim, né, fala um pouco sobre a eficácia do método. Eles trabalham com essa diminuição da pressão torácica em várias posições. Pode passar que eu vou falar depois dos exercícios. E aí, gente, assim, os objetivos, né? Reduzir a circunferência abdominal, que é o exercício, o menor dos objetivos, mas assim, só para vocês entenderem, né? Lá fora é utilizado como prevenção de todos os tipos de hérnia, inguinal, abdominal, femoral, vaginal, pelo fato de regulamentar essa questão dos parâmetros respiratórios. Reduz muito a questão da saúde pública, tá? A utilização dos exercícios para fortalecimento do assoalho pélvico, principalmente essa questão de pressão abdominal. Pode passar para mim, por favor. Mais um pouco falando sobre em relação a técnicas hipopressivas, em relação à pressão do abdômen. Pode passar, só para eu chegar no exercício. Professora Lívia, surgiram uma quantidade boa de perguntas aqui. A professora Roberta, ela diz que usa a técnica de ativação profunda do abdômen com assoalho pélvico durante os exercícios. Como uma pessoa que faz hipopressivo pode utilizar nos exercícios, né? Como que ela pode utilizar?
porque não dá para fazer um movimento, ela teria que aprender as duas técnicas? Então, olha só, a gente não chega, porque o hipopressivo, na verdade, ele faz só postural. Você não faz com movimento, né? Não tem a parte de cinesiologia, né? Você faz só o movimento estático para controle, para ação. Quando você já entra com movimento, com exercício, já não é terapia, entendeu? Então, eu já ultrapassei a barreira de ser tratamento. E aí, não faz sentido. O sentido é você manter um padrão respiratório suficiente para não aumentar a pressão abdominal. Então, assim, uma coisa é você fazer o trabalho focado na prevenção do prolapso de órgãos, na recuperação desse assoalho pélvico, que você vai fazer exercício parado. Outra coisa, você vai fazer exercício mesmo, com movimento, fazendo um equilíbrio do trabalho respiratório condensado com um movimento de força. Vou dar um exemplo. É muito legal, por exemplo, luta. Quando a pessoa faz luta, o que ela faz? Quando ela faz força. Ela grita, ela põe para fora. No tênis é lindo você ver a pessoa fazendo força. Ela parece que ela está cantando um hino. Ela vai dar o golpe. E é uma forma prática de expirar do movimento de força para que não se aumente a pressão no assoalho pélvico e nos órgãos, né, por completo, no momento de força. E aí você consegue fazer o quê? Um movimento cadenciado. Toda vez que você expira, o que você faz? Você usa a musculatura para colocar o gás carbônico para fora. E isso que é o incrível. Não é o inspirar. O inspirar, Deus ajuda, entra por diferença de pressão. O ar entra, gente. O ar entra. A gente tem que acreditar que o ar entra. O mais importante é a gente focar na expiração. A expiração forçada e a expiração conduzida são diferentes. Né? E até eu acho lindo o yoga, mas ele foca também no yin. Só que enquanto a gente faz força pura, é importante a gente focar no ex. Eu preciso tirar o gás carbônico para entrar oxigênio, para que eu possa gerar uma próxima força, se eu for pensar em repetições máximas, por exemplo, tá? É só para poder diferenciar a parte terapêutica do exercício. Não dá para juntar as duas. Ou faz uma ou faz outra. O pessoal está aproveitando que você tem as duas formações para sugar os dois conhecimentos. Tá certo. E aí, galera, tá tudo tranquilo aí com vocês? E a professora Jussara perguntou se esse método de hipopressão tem alguma contraindicação. Então, tem contraindicação. Por exemplo, não pode ter comido, não, a barriga, né, vazia, não pode ter pressão alta, não pode ser cardíaco. Lembra, gente, a gente vai alterar o quê? A oxigenação. Se eu vou alterar a oxigenação, eu vou mexer com a pressão sanguínea. Então, eu preciso ponderar o benefício, entendeu? O custo-benefício, eu preciso dar intervalos maiores para poder para que aconteça a oxigenação natural. Então, assim, é importante a gente pensar, enquanto educador físico, o quê? Vou expirar durante o momento de força. Foca nisso. Expirar durante o momento de força. Eu coloquei aqui uma foto da gestante. De novo, gente, eu não consigo tirar a gestante do assoalho pélvico. Eu não consigo dissociar o assoalho pélvico de uma gestante. Mas, assim, pensa nessa gestante como se fosse uma barriga protusa, mesmo num obeso, tá? E aí, nas disfunções que isso gera na coluna lombar. E como uma curva altera outra curva, tá? E aí, gente, o que acontece? Essa alteração ela vai mudar todo o padrão respiratório e vai aumentar a pressão. É muito comum dor na lombar. Por que dor na lombar? Eu não sei se vocês estão me vendo. Tá me vendo? Sim, estamos vendo. Deixa eu ver se eu consigo me ver. Não consigo me ver, não. Mas tá bom. Olha só, é importante que vocês estejam me vendo. Quando eu penso no assoalho pélvico, né, eu estou aqui com o aumento da lordose. A partir do momento que eu perco essa mudança do centro de gravidade, eu me recupero. Esse seria o normal de acontecer, né, no decorrer. E o que a gente tem que pensar nessa mudança de centro gravitacional? Que quando eu tensiono pessoas, tá? Quando eu aumento a minha Professora curvatura... Lívia, só um minutinho.
Gente, tem gente pedindo para fazer o aumento da tela para poder ver a professora na tela inteira. Isso são vocês que fazem em casa, é só clicar no videozinho que aí aumenta ela. A gente descompartilhou agora, mas a tela vai aumentar. Mas é só vocês saírem e clicarem no videozinho dela. Finge que isso daqui é meu pessoas, tá? Então, assim, quando aumenta a curvatura por conta da gordura ou da gestação, eu aumento a tensão do psoas. Essa inversão de curva vai doer quem? Meu quadrado lombar. O meu quadrado lombar ele vai estar puxando o tempo todo, porque ele está tentando equilibrar o centro de gravidade. Então, assim, eu não consigo mudar a minha ação do assoalho pélvico se eu não fizer uma liberação de pessoas. Não adianta só eu colocar na báscula. Eu vou ter que acalmar a musculatura do reto femoral, do psoas, do reto abdominal. Eu vou ter que fazer trabalho inspiratório, eu vou ter que trabalhar a mobilidade da torácica para poder conseguir nutrir essa lombar. Porque eu não posso olhar só para o quadrado lombar. Tudo bem? Tem uma pergunta do professor Rodrigo. Professora, se é possível falar sobre o exercício da correção de tilt pélvico anterior e suas causas? Obrigado. Eu vou falar mais na frente, porque eu vou só me lembrar, tá? Mas eu vou falar mais na frente, tá? Porque seria uma estratégia. A gente pode adotar. Eu nem coloquei o slide disso, não, mas depois, se quiser, até mando. A gente adota estratégias de correção. Uns adotam no pé, outros adotam no quadril, outros adotam na cabeça. Então, assim, até passa para mim o slide, fazendo favor. Eu coloquei até... Aí eu falo um pouco da dor, essa questão da cintura pélvica, que é muito comum ter, né, durante a gestação. Pode passar para mim, faz favor. Tem um quadrinho do Michael Bolle, que ele é fantástico. Eu não sei se todo mundo já conhece, mas caso não conheçam, vale a pena ler. Vale a pena usar ele como referência nas avaliações de vocês. Pode passar o slide. Veio alguns questionamentos em relação... assim, você vai falando sobre o pessoal, vai jogando as perguntas todas. A gente tem 140 profissionais aqui agora, e aí o pessoal focou na pressão. E já perguntando, fazendo. É bom ou não é? É contraindicado ou não é contraindicado? Vale a pena diástase ou não vale? Também teve muita pergunta em relação Vale, é muito bom. Vale a pena para diástase. A gente só precisa pontuar, entendeu? Porque, assim, em algum momento, o que ele vai fazer? Vai trabalhar o levantador do ânus, ele vai trabalhar a musculatura do assoalho pélvico. E aí, a gente só não pode associar ele como benefício só de estético, entendeu? Porque ele faz um trabalho de subir, né, de elevar, de diminuir essa pressão intraabdominal. E quando você reduz a pressão intraabdominal, você consegue fazer o quê? Aproximação das fibras. Você vai fortalecer o assoalho pélvico, você vai ter uma ação melhor nos músculos do assoalho pélvico, tá? E aí, assim, o importante é só você dividir o treino, montar uma planilha, pensando, não, hoje eu vou trabalhar, né, exercício do assoalho pélvico. Hoje, porque assim, imagina, eu vou fazer exercício para assoalho pélvico hipopressivo e depois eu vou colocar um agachamento com carga. A musculatura já está fadigada. E a musculatura que está fadigada é a musculatura profunda, que a gente não consegue visualizar. E aí você coloca o cara para fazer um agachamento que usa o glúteo. E ele não vai ativar o glúteo. Entenderam? Porque ele já está em fadiga. Olha só. Aí você vai usar o posterior de coxa. Esse quadro que eu coloquei aí, só para não perder, ele fala um pouco dessas disfunções. Por exemplo, quando eu falo da báscula, né, de subir e descer o quadril da ação pélvica, se eu não faço a garra dos dedos dos pés, se eu não tenho a mobilidade no hálux para fazer a flexão do hálux, eu não vou estabilizar o meu pé. O meu meio do pé não vai estar estável. E aí eu não vou ter uma mobilidade de tornozelo, eu não vou gerar uma estabilidade no joelho, eu não vou ter uma mobilidade do quadril. Se eu não vou mobilizar meu quadril, né, o que vai acontecer? Eu vou conseguir ativar o assoalho pélvico? Não, não vai. Você vai subir em bloco. Vai subir como se fosse uma coisa só.
E a lombar, ela vai estar instável. Já viu aqueles alunos que falam, nossa, tá doendo a minha lombar? Vai fazer a elevação pélvica e fala, minha lombar está doendo. E, na verdade, o problema não é que a lombar está doendo, é que ele está usando o posterior de coxa, que pediu ajuda, e como sobe em bloco, pede ajuda o quadrado lombar. Não está ativando o glúteo. Não tem ação de usar o assoalho pélvico. Não consegue contrair períneo. É isso. Esse quadrinho, gente, eu amo ele. Eu uso ele para tudo, tá? Usem ele também. Tá? Identificou? Eu vou fazer depois uma elevação pélvica e vou falar sobre isso. Pode passar. Aí é só mais um slide sobre a parte do modelo cinesiopatológico, tá? Que movimentos repetitivos e posturas mantidas vão gerar alterações no padrão de movimento e posturas anormais. E isso é importante, gente, porque às vezes a gente acha que a pessoa está forte, ela está conseguindo fazer e, na verdade, ela está compensando, tá? Pode passar para o próximo. E aí, tá? Só para vocês verem, estou fazendo um canivete, né? Olha o tônus da ação muscular. Aí tem um bebê de 8 meses, tá? Uma gestação de 8 meses. Olha a capacidade, né, que eu tenho de contrair e sustentar. Pode passar o slide, vou mostrar outro para vocês. Pode passar esse, já falei, foi o primeiro. Só em relação ao agachamento, tá? Pode passar também, que eu vou falar dele mais na frente. Aí, tá? Eu tô ativando os adutores, tá? Apertando a bola e contraindo o glúteo. Uma segunda pessoa vai chutar a bola para que, além da contração isométrica, eu tente fazer uma concêntrica e excêntrica. Contrair e relaxar enquanto chuta, tá? Um exercício aí legal. E assim, o que é legal? O real de ativar a musculatura do assoalho pélvico durante a pancada. Porque você tem ali a capacidade de fazer a isometria, de sustentar a bola. Uma segunda pessoa vai chutar a bola de maneira aleatória e você tem que contrair durante. Tem que prender o xixi, tem que contrair o glúteo e tem que expirar, porque senão você não vai aguentar. Por exemplo, nessa foto, eu estou com o abdômen relaxado, eu não estou sustentando. Vocês conseguem visualizar a diferença? Passa para mim a foto, fazendo favor, o slide. Nessa foto, olha a diferença. Lembra que eu mostrei para vocês? Olha a ativação da musculatura do abdômen. Olha a diferença dessa foto com a anterior, né? Em cima da bola também, mas não estava com a musculatura ativa. Pode passar também. Uma simples remada, gente. Olha, a remada. Eu posso fazer uma remada com ativação. Então, na hora do momento de força, eu preciso expirar para que aconteça essa ativação. Eu preciso expirar e puxar durante a remada, porque senão eu não vou ativar a musculatura do períneo. Pode passar também. Ativação. Tá caindo a conexão, é isso? Vocês estão me ouvindo? Pode ter sido a conexão dela. Gente, tá todo mundo conseguindo ver e ouvir direitinho? Manda um joinha aí pra gente, só para poder ver. Tá funcionando. Então tá, olha só. Nessa transferência de força aí, percebam que eu não apoio a mão na bola, eu aperto a bola. Eu faço uma força de apreensão, faço uma adução das escápulas, tá? Uma retração das escápulas e sustento. Eu estou ativando a musculatura do períneo, porque o abdômen não está relaxado. Eu estou ativando a musculatura do serrátil anterior e estou fazendo uma força de apreensão. Pode passar também, fazendo favor. Aí eu falo um pouco da mudança do centro de gravidade. Pode passar também, que eu vou fazer todo um relatório. Aqui, tá? É um swing do kettlebell, que ao agachar, a gente tem que lembrar de expirar. Lembrando que o kettlebell, ele desce no momento do quê? No momento da força zero. Então, eu desço expirando e subo em
Eu não preciso pensar no in. O in, Deus vai ajudar. Eu penso no ex na descida, tá? Porque eu estou lidando com uma alavanca. Pode passar. Olha a diferença da pressão do assoalho pélvico dessa moça. Vocês conseguem perceber a diferença tônica? Vamos lá, pode passar. Eu vou mostrar outras fotos para vocês. Aí, nessa prancha, ou point, como vocês chamam, vocês conseguem ver alguma diferença? Pode mandar aí no chat. Jogo dos 7 erros. Qual que é a diferença? Quero ver se o pessoal de casa vai adivinhar qual é que é a diferença. Sim, uma prancha de apoios, apoiando o antebraço, o joelho, o pé. Mas qual a diferença da foto de cima com a foto de baixo? Então, gente, olha só, não dá para ver muita diferença, não. Tem essa diferença toda que vocês estão falando, mas não dá para visualizar. Olha como que a roupa atrapalha na vida, gente. Olha como a roupa atrapalha na vida. Passa para mim o slide, fazendo favor. Olha a diferença tônica entre uma foto e a outra. Olha a diferença, gente. E aí sim, a gente consegue perceber que na primeira eu estou aumentando a minha pressão no abdômen. Eu até faço a ativação do glúteo, eu tenho a contração do glúteo, mas eu não ativo o meu transverso do abdômen, não ativo o reto abdominal. As minhas vísceras não estão sendo sustentadas. Ou seja, eu vou ganhar uma diástase se eu continuar fazendo assim. Então, assim, o nosso olhar ele tem que ser muito clínico. Porque por debaixo da roupa, tá? A gente não consegue, se a roupa estiver larga, ainda mais que gestante vive com roupa larga, não vai dar para visualizar que está ativando ou não o reto abdominal. E essa pessoa vai ganhar uma diástase abdominal, caso ela esteja contraindo o quê? O assoalho pélvico. Se ela não estiver contraindo o assoalho pélvico, ela provavelmente vai ganhar uma incontinência urinária, ela pode vir até ter um parto prematuro. Então, assim, só para vocês entenderem que visualmente, né, acontece o movimento, né, a gente vê que tem função, que está fazendo a mesma tarefa, porém, a ativação é totalmente diferente. Vocês conseguiram perceber essa diferença? Tá? E, assim, no vídeo fica muito nítido, porque eu tô com o abdômen relaxado e, de repente, eu contraio, tá? Mas é muito diferente a ação muscular. Em ambas, eu consigo estabilizar a escápula, em ambas eu contraio o glúteo, porém, eu não ativo o transverso do abdômen. Vamos lá, vamos para outra foto. Vamos para o próximo slide. De novo, tá, gente? É a mesma pessoa no mesmo dia, na mesma hora, tá? Tanto que, assim, no vídeo que o Igor passou logo no início, tem um momento dessa contração, tá? E aí, ao fazer o exercício, ao fazer o agachamento, eu tenho que ter ativação dos músculos abdominais. E tem que ter ativação do glúteo, porque senão o que vai acontecer? Eu vou aumentar a minha pressão ou gerar uma diástase, uma hérnia umbilical ou até uma hérnia inguinal, ou vou, né, ter uma fraqueza no assoalho pélvico. Vocês conseguem visualizar a diferença? Vocês conseguem perceber a diferença de tônica? Tá? E o bebê tá aí do mesmo jeito, tá, gente? Pode passar. E aí, onde está o erro, gente? Jogo dos 7 erros. É um agachamento a fundo onde a prancha desliza, né? Que poderia ser um agachamento, enfim. Pode ser no slide também. Mas onde está o erro?
Manda aí no chat, gente. Onde está o erro? O pessoal dormiu. Vamos lá, galera. O pessoal tá olhando para a foto pensando assim, gente, vou cair na pegadinha da professora Lívia de novo, de com roupa e sem roupa. Aí o pessoal não tá querendo No abdômen. abdômen. Exatamente. Só que lembra que eu mostrei... Lembra que eu mostrei para vocês aquele quadro do Michael Bolle? Então, naquele quadro, a gente percebe que a falta de ativação, né, a falta de dorsiflexão vai gerar o quê? Uma falta de mobilidade no quadril, que vai gerar uma falta de estabilidade na lombar. Então, se eu não arrumar o meu pezinho ali, se eu não levantar o calcanhar, eu não vou conseguir ativar o abdômen. Tá? Pode ir para... tem uma pergunta ali, se não prejudica. Isso. A professora Vanessa, fazer ativação estando grávida não prejudica o bebê? Não, não prejudica. O que é importante? Tem um tipo de contração que chama Braxton, não lembro o segundo nome, mas são contrações, né, de treinamento durante a gestação. E essas contrações, elas servem para, tipo assim, para descansar. Então, em algum momento, se você tiver uma contração dessa, aí você para, descansa e retorna logo em seguida que passar, não tem problema. A única coisa que pode acontecer é você ter essa ativação, entendeu? Que não é nada perigoso, pelo contrário, é o seu corpo preparando para o dia do parto. Então, assim, é o momento de você parar, respirar, esperar passar e tudo bem, não tem problema algum. A contração tá? de Braxton Hicks. Isso aí. Eu sei porque eu trabalho com pilates e trabalho muito com mulheres grávidas. Aí já aconteceu algumas vezes. No início até meio assustador, porque elas acham que estão tendo o próprio bebê, mas assim, você tem que tentar confortar e fazer elas relaxarem e dizer que a criança não está nascendo, né? Então você tem que ter todo um preparo de explicar, porque às vezes tem umas que ficam nervosas, acabam se desesperando, pedindo para levar para o hospital. Nossa! E é justamente, ó, nessa postura também o abdômen está relaxado, tem essa questão toda. E assim, você vendo a foto, você fala assim, não tem nada de errado, né? Mas tá, né? Não tem ativação muscular do abdômen. E do glúteo também não vai ter. Pode passar também. E aí, agora, nessa, já é visível a ativação. Olha a diferença de tônus, né? Olha a tonicidade do reto abdominal, tá, gente? E aí é um exercício incrível, que você pode fazer no slide também. Você fica, né, na posição isométrica, abre a perna e retorna, abre a perna e retorna, né? Desde que tenha essa ativação abdominal, porque senão vai aumentar a pressão do solo pélvico. Pode passar também. Essa daí vai ter que reduzir a foto. Nada mais é do que a prancha, tá, gente? Com as variações. A prancha, a gente faz em 6 apoios, e é muito comum a gente fazer a prancha com deslocamento de antebraço e acontecer o quê? Eu até brinco com os alunos, poxa, você está sensualizando, está rebolando, não é dança, não. Porque as pessoas tendem a rebolar durante o deslocamento do antebraço. E é importante que a pessoa estabilize a coluna para que aconteça a ativação do transverso do abdômen, do períneo. Então, quando não há essa ativação, o que acontece? Há esse rebolation. E é diferente, tá? Porque tem um exercício que você pede para ela ativar em diagonal, você fazer a rotação. Só que uma coisa é você fazer intencional, outra coisa é ser uma resposta motora. Vocês estão entendendo? Quando a gente faz, né, você pede para poder fazer uma rotação, você está pedindo intencionalmente para que ela aprenda a ligar o movimento. Depois você pede para ela estabilizar. Eu vou também fazer esse aqui na prática, tá? Pode passar, que eu vou demonstrar alguns exercícios aqui. Aí tem a prancha também, né? 6 apoios na bola. Lembrando, gente, se vocês olharem aí, todos os exercícios eu faço em dorsiflexão.
eu faço com os pés ativos, com os dedos ativos, os dedos em dorso, tá? E isso é importante para a projeção do centro de gravidade. Quando eu faço com o pé implante, o pé morto, né? Eu uso o pé vivo, o pé morto. Só para vocês entenderem. A plantiflexão, ela não ativa a musculatura do glúteo. É mais difícil de você contrair o glúteo. Quando você faz a dorso, é muito mais fácil de você ativar o glúteo, o glúteo máximo, o glúteo médio. É muito mais fácil. Então, sempre que puder, peça a dorsiflexão para o seu aluno. Pode ir para o próximo. Aí vem a ponte com extensão do quadril, um exercício extremamente difícil, tá? Mas ele é incrível para assoalho pélvico, porque você faz ativação. A variação dele seria perdigueiro, só uma perna, só ativação de glúteo. Eu vou demonstrar para vocês também. Pode passar e nada da minha luz voltar. Seria perdigueiro, só que decúbito dorsal, porque quando a gente tira, uma coisa importante, tá, gente? Quando a gente tira a ação da gravidade, é muito mais difícil de ativar o períneo, porque você não tem a pressão, tá, de 10 newtons em cima da cabeça, no assoalho pélvico. Parece que é mais fácil fazer exercício deitado, mas é muito mais difícil, porque você não tem a facilidade dos receptores de pressão. Você perde a referência, tá? Você pode até usar o anel adutor, né? O anel para poder fazer a ativação dos adutores, para melhorar a resposta dos receptores de pressão, mas ainda assim é difícil porque você não tem o grau de força ativa, né? Porque só o fato de você estar de pé, você aciona a musculatura profunda. Pode passar. E a gente trabalha aí a mão na mão, mão no ombro. Vou fazer também para vocês verem. Pode passar. Um exercício muito importante, gente, principalmente nos dias atuais, por conta do laço extensor, é a flexão fechada. É muito importante a ativação do serrátil, porque é muito comum a perda da estabilidade da escápula com a mobilidade do quadril, a dissociação da cintura pélvica com a cintura escapular. Lembrando que o tronco ele transfere força da escápula para o quadril. Então, quando eu não consigo dissociar o membro superior do membro inferior, eu tenho essa dificuldade de estabilização. E aí, desculpa, eu não vou conseguir recrutar os músculos do assoalho pélvico. Eu não vou conseguir recrutar o períneo. Olha que loucura. Eu vou fazer flexão de braço, flexão fechada, para conseguir ativar a escápula para o laço diagonal, grande dorsal, serrátil anterior, eu ativar glúteo contralateral para ativar o períneo. Acompanharam? Vocês entenderam o laço? Então, assim, eu preciso juntar essa ativação, né, de estabilidade da escápula para ativar os diretores espinhais, para ativar quadrado lombar, para ativar glúteo máximo. Então, eu tenho que olhar a face inteira para ativação. Pode passar. Eu coloquei o agachamento avançado, gente, porque, olha só, sem o calcanhar, olha a dorsiflexão, olha a correção da minha mão no tornozelo dele, para caprichar na dorsiflexão. A partir do momento que eu ativo a dorsiflexão, tá vendo? Eu consigo ativar o glúteo. Eu vou fazer... Consegue colocar em mim? Rapidinho a câmera, só para fazer esse, porque senão esse vai passar despercebido. Deixa eu apoiar aqui. Só um minuto. E é muito comum, gente, porque as pessoas, elas são muito... Gente, não consigo acender a luz porque eu não tenho luz, desculpa, tá? Mas vamos lá. Eu conseguiria passar o dia inteiro aqui agachando. E não estou ativando o glúteo. Eu preciso ter ativação para poder fazer. Olha a diferença. Eu ficaria aqui o dia inteiro e vocês não vão perceber. Então, eu tenho que ter ação de ativar glúteo. É a mesma coisa quando eu falo,
tá, gente? Da elevação pélvica. Deixa eu ver se eu consigo ajustar o celular aqui. Eita, nós. Da báscula. Olha só o fato de eu não ter ativação dos flexores dos dedos, eu preciso... Olha, eu tirando o tênis. Eu preciso que o meu pé esteja com todos os dedos em flexão. E a falta de flexão do hálux, a falta de flexão do dedão do pé, eles geram uma instabilidade no meu tornozelo. Então, assim, na hora de fazer elevação pélvica, todos os meus dedos têm que virar apoio. Tem que ser apoio, tem que ser firme. Eu não posso fazer com o pé falso. Eu estou aqui fazendo a báscula. Ai, tá doendo o posterior. Eu estou aqui fazendo a báscula, tá? E o meu pé está flutuando. Então, eu vou usar o posterior de coxa. Mas também, que eu fico com o pé no chão, eu ativo o glúteo. Então, assim, eu tenho que ter essa necessidade, eu preciso pensar mesmo, gente, porque a ativação, ela depende da intenção. De novo, é aprender e apreender o movimento, trazer para si o movimento, para que o movimento seja legal, para que o movimento seja eficiente. Então, vamos lá, no glúteo, se eu jogar meu pé para trás, eu já não vou ativar o glúteo. Primeiro, porque eu vou fazer uma rotação de quadril. Ó, vou fazer uma rotação externa. Então, para que aconteça, eu preciso ter a dorsiflexão, eu preciso ter a ativação do glúteo para usar o assoalho pélvico. Olha a diferença do tônus, ó, relaxei, ó. Ó, relaxei, agora ativei, olha a diferença tônica. Então, assim, isso tem que ser intencional e a gente tem que ter esse olhar. Não adianta eu colocar 10 mil quilos e não ter ativação. Daqui a pouco eu volto pro chão. Deixa eu ver, vamos só terminar os slides. Daqui a pouco eu volto pro chão. Professora Lívia, sensacional. A galera tá indo na loucura aqui. Depois que você saiu e foi lá fazer o exercício, a galera pirou. Excelente, maravilhosa. Gente, então vamos aplaudir aí a professora Lívia, que foi lá e foi pro chão e tirou o tênis e fez o exercício para vocês visualizarem. Vamos nessa. Quero ver esse povo empolgado. A gente tem 140 pessoas aqui online. O pessoal deve estar ligado que nem uma coruja com o olho arregalado assim, ó, na câmera. E ela estava preocupada que não tinha internet, não tinha luz. Até se tivesse tudo escuro ali, a gente dava um jeito de enxergar ela. Não é, pessoal? Vamos só terminar os slides, que aí eu vou para a prática aqui para mostrar para vocês, tá? E é muito ruim, assim, né? Essa sensação de eu só falar, que eu estou acostumada a falar e ouvir, falar e ouvir. Então, é muito legal quando eles dão feedback, porque eu consigo entender que eu estou no caminho, né? Senão eu fico com gap de não estar entendendo se eles estão entendendo. Com certeza eles estão entendendo e estão amando, porque o pessoal aqui está ensandecido, tá louco. Eu quero saber também o seguinte, a professora foi para o chão, tirou o tênis, fez o exercício, quero saber também quem pegou e foi para o chão, fez o exercício junto com ela e na hora da prática vai ter que fazer junto com ela. Porque não adianta só a professora viu ter quase uma cãibra ali na posterior de coxa, porque ela foi fazer o exercício, e vocês em casa não ter a sensação de cãibra também. Então também tem que ter. E falando nisso, a questão do posterior, a gente fala da questão da estratégia do quadril, né? Eu, por ter passado por 5 gestações, eu tendo a jogar o meu peso para frente e usar o posterior ao invés de usar o glúteo. Então, assim, isso é muito comum, né? Você usar a musculatura acessória e gerar disfunções. Por isso que eu mandei aquele quadro das disfunções, a musculatura que é muito comum ser utilizada no lugar. Então, ele é lindo, vale a pena ver várias vezes aquele quadro e avaliar e anotar. Pode ir para o próximo slide, fazendo um favor. E aqui vem um pouco de mobilidade, né, para você relaxar o quadrado lombar, dissociar uma cintura pélvica da outra, né, e trabalhar essa questão da dissociação da cadeia diagonal. Porque, como eu falei para vocês, o tensor da fascia lata ele vai ficar muito rígido pelo fato desse assoalho pélvico estar fraco, entendeu? Então, é muito importante que a gente tenha um fortalecimento do assoalho pélvico, juntamente com liberações de tensor da fascia lata, com liberações do reto femoral, para que aconteça o que é a real ativação do interno de coxa, dos adutores.
porque senão eles vão ficar brigando entre eles, entendeu? E vence quem é o mais forte, tá? Pode passar. Isso, pronto. Agora eu tô feliz. Chegamos no último. Agora a gente vai fazer um pouco da prática. A diferença entre o sucesso e o sucesso está nos detalhes. Gente, não esqueçam, o dedo do pé é tão importante quanto o dedo da mão, o indicador. Então, a gente tem que dar o olhar para cada detalhe. O detalhe vai fazer a diferença, entendeu? O seu olhar não é mais... Não, a gente não pode ficar focado só no mais peso. Você está entendendo? A gente tem que focar no todo, na qualidade de movimento, na capacidade que a pessoa tem de melhorar o seu próprio movimento. Eu vou... Quer fazer uma pergunta? Pessoal, só uma dúvida que você já sanou a dúvida lá, mas é só para a gente firmar. O professor Tiago, então, para ativação de glúteo, os dedos dos pés devem estar fincados no chão. É isso? Sim, ativação de posterior, só calcâneo. Tem até a MVF, né? Eu trabalho com uma metodologia chamada MVF, Motricidade Voluntária Funcional. E ela fala muito sobre isso, né? Sobre esses pequenos ajustes que fazem a diferença. Aí tem um exercício que chama praia. Calma aí, deixa eu ver, deixa eu colocar o celular. Gente, olha, eu infelizmente não consigo melhorar para vocês a iluminação. Eu acho que é assim. A professora Lívia deveria mostrar para a gente esse suporte de celular dela, porque eu estou sentindo que é um copo. É um copo. Não, e detalhe, eu estou até com o tripé aqui gigante. Só que ele vai dar mais trabalho, porque ele é tão chique, que ele tem tanto ajuste que eu desisti dele. O copo é mais fácil. Galera, é o seguinte, a professora vai cair para a prática agora e vocês caem para a prática junto. Eu estou aqui enrolando só para vocês tirarem o tênis e irem para o chão, igual ela está fazendo ali, ó. Bota o notebook no chão para vocês verem o que ela vai fazer e cai dentro, porque vocês precisam sentir efetivamente o movimento ativado e desativado. Porque não é percepção sem ação. Para que haja um feedback da propriocepção, é importante que o aluno ele saiba do que as capacidades informacionais, tempo, reação, variação, textura, para que os receptores, né, igual eu falei no início do curso, para que esses receptores deem um norte para o nosso córtex motor, ele precisa fazer, você precisa fazer. Primeira coisa, tá? Vou fazer primeiro a ponte, tá? A gente está aqui em ponte, tá? Vou fazer mão no ombro. É muito comum você ver a pessoa relaxando o quadril. Então, pede para contrair glúteo, ativar o abdômen. Se a blusa estiver larga, verifica se está ativo, tá? E pede para não rebolar. Para que aconteça a ação, ela não pode rebolar. Se ela rebolar, ela está perdendo quem? A contração do assoalho pélvico. Ela está perdendo a estabilidade da lombar, a estabilidade da coluna. Então, assim, se ela perdeu a estabilidade, ela não está ativando o assoalho pélvico, ela não está ativando o períneo, não está ativando o glúteo, não está ativando o levantador do ânus, ela não está recrutando a musculatura coriácea. E muitas vezes a pessoa consegue fazer... Só um minuto que eu vou pegar um prendedor de cabelo. A pessoa consegue fazer... Visualmente, você acredita que ela está fazendo, mas, ao mesmo tempo, ela está compensando a musculatura, tá? Outra coisa, em relação à elevação pélvica, só deixa eu ver se eu consigo pegar uma... Vamos ver se vai funcionar aqui a... E aí, galera, todo mundo no chão, todo mundo preparado para a prática? Procuro comer junto com a professora ali. Olha que maravilha! Gente, e ela estava preocupada que não tinha luz, que não tinha internet, ela está toda ali cheia dos equipamentos. Ah, que maravilha! Desse jeito. Olha só, vamos fazer uma elevação pélvica, tá? Primeiro, ativa glúteo, tá? Ativa períneo. E aí sim, levanta o quadril, eleva o quadril, tá? E não relaxa, porque é muito comum a pessoa chegar aqui em cima, ela simplesmente cair. A descida é desacelerar o movimento. É necessário que aconteça o desacelerar o movimento. Para que o quê? Mantenha-se na fase excêntrica. Então, a partir do momento que tem ativação de períneo,
acontece a elevação sem perder a contração do glúteo. E eu elevo e eu desço. Se eu quiser ativação de posterior de coxa, tá? Eu faço em dorsiflexão, eu faço esse movimento aqui. E eu posso fazer o deslocamento pensando em posterior de coxa, que no caso não é o nosso objetivo hoje. Nosso objetivo é fortalecer o períneo. Dependendo, gente, da pessoa, alguns alunos já chegaram para mim com incontinência fecal. E assim, você pede para a pessoa ativar o glúteo e não tem tônus. E quando isso acontece, né, ela está usando o posterior de coxa para todos os movimentos. Quando a gente fala do agachamento em si, né, vou agachar aqui. Eu preciso ter ativação para poder sentar. Eu não posso cair. Não é isso. Eu desacelero e sento. E, mais uma vez, você vai olhar para o pé desse indivíduo. Vai ver se ele está fazendo garra, se ele está ativo. E os nossos sapatos, nossos tênis, eles não favorecem isso. Pelo contrário. Eles tiram a dorsiflexão. Eles trazem para a gente a dorsiflexão. O que cada vez mais fica o quê? A gente perde a capacidade funcional de fazer dorso, de ter ação dos flexores dos dedos. Então, assim, a gente precisa pensar, tá? Só para vocês verem. Aqui, a flexão dos dedos, ó. Ativação dos dedos para sentar e levantar. Então, para que aconteça, eu preciso ter essa ativação. E é muito comum, se vocês verem, levantamento olímpico, né? Pessoas que trabalham com levantamento olímpico, elas utilizam sapatilha de levantamento, por quê? Porque ela facilita a dorsiflexão. Então, assim, a dorsiflexão é facilitada pela própria sapatilha, que, teoricamente, não é um problema, né? Não é um problema. Mas você está tirando uma função dos flexores dos dedos. E lembra daquele quadro do Michael Boyle? Se você não tem dorsiflexão, né, você não vai ter o quê? Estabilidade do joelho. E alguns problemas advindos da falta de estabilidade do joelho é o quê? Uma falta de mobilidade do quadril. Então, assim, tudo isso a gente tem que dar um olhar. A gente não pode ignorar. A gente precisa dar um olhar para essas compensações geradas ao longo do tempo, entendeu? Professora Lívia, tem uma pergunta aqui. A ativação dos dedos entra em todos os tipos de agachamento, seria, né? Em todos os tipos de agachamento? Sim, precisa, é necessário. Por exemplo, quando a pessoa tem um dorso, tem até um teste da UFMS, que é Functional Movement Screen, eles utilizam uma régua. E aí eles colocam a régua no calcanhar para ver se melhora o agachamento. E aí, quando há uma melhora do agachamento, o que fica evidenciado? Que a pessoa realmente tem falta de dorsiflexão. Então, eu vou dar um exemplo. Ó, meu tênis está aqui. Eu vou agachar sem o tênis, tá? Vou usar a flexão dos dedos. Vou agachar no meu máximo. Vocês viram? Se eu passar daqui, eu desequilibro, porque eu não tenho dorsiflexão. Ó. Vou no meu máximo. Por que eu não tenho dorsiflexão? Foram várias gestações, minha filha tem 1 ano, eu estou treinando a dorso agora, estou voltando, ainda estou amamentando, enfim. Vou usar o meu tênis como se fosse a régua, tá? do FMS. Vamos ver se o meu agachamento melhora, né, quando eu uso um salto. Opa, melhorou. Se melhorou, o que acontece? Quer dizer que realmente o meu diagnóstico, né, 1, 2, seria a falta de dorsiflexão. Então, quer dizer que eu preciso fazer o quê? Exercício para o tibial anterior, para os flexores. Não tem uma boa dorsiflexão, quer dizer que eu estou sem o quê? Mobilidade de tornozelo, ou seja, eu vou gerar uma instabilidade. E tem que dar graças a Deus nessa hora que foi o tornozelo, não foi o joelho, porque meu joelho também está instável devido à falta de dorsiflexão. Vocês conseguiram acompanhar o raciocínio? Foi muito rápido.
Foi? Acompanharam? Acho que foi. A Brusada até cansou. Vocês conseguiram? É porque, assim, uma coisa vai compensando a outra. E a gente precisa dar esse olhar, você tá entendendo? Por exemplo, tem um slide depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês. Dermatofuncional, que aí você olha... Vamos lá, quer ver? Mesmo que ela iria só falar, agora ela vai demonstrar, né? Achou o homem brasileira. L1, ó, lombar. Dor aqui, L1, lombar. L2, L3, L4, L5, S1. Então, quando eu tenho algum desconforto, tá? Acompanhando o dermatofuncional, eu preciso fazer um vínculo. Então, provavelmente, um desconforto na virilha, pode ser que eu tenha uma restrição no espaço na L1, ou na L2, ou na L3, ou na L4, ou na L5, S1. Então, assim, dependendo da queixa do aluno, eu já consigo fazer o quê? Uma ligação do que possivelmente tem uma disfunção. De novo, a partir do momento, se for desconforto na posterior, também tem, na posterior também. Aí o dermato só seguir. O tratamento é liberação miofascial, o tratamento é liberação miofascial, mobilidade, gente, olha só. Mobilidade é vida. Vamos lá, vamos raciocinar comigo. A partir do momento que o meu arco de movimento ele é pequeno, eu só gero força nesse ângulo. Para que meu arco de movimento, para que eu tenha mais força, para que eu seja mais forte, eu preciso aumentar o meu arco de movimento. Então, a partir do momento que eu aumento a minha amplitude de movimento, eu ganho mais força, porque eu tenho um maior ângulo, tá? Para gerar força. E quanto maior o meu ângulo de força, mais repertório muscular eu vou gerar, né? Mais histórico muscular eu vou gerar para que eu consiga fortalecer e evitar alguma lesão lá na frente. E assim, parece bobo, mas você pedir para contrair o glúteo, tem um teste que a gente faz, que é o seguinte: você deita a pessoa em decúbito ventral, tá? Barriga para baixo. E aí você pede para ela, vou fazer aqui, tá? Ó, você pede para ela levantar a perna, fazer extensão. Caso você não consiga visualizar, você pode até colocar a mão no posterior de coxa e no glúteo. O que você vai tentar enxergar? Quem que fez a ação primeiro? Quem entrou primeiro? Foi o posterior ou foi o glúteo? Se você sentir que foi o posterior, quer dizer que esse posterior está muito ativo em relação ao glúteo. Ou seja, ele está roubando a função do glúteo. Isso vai gerar o quê? Dor no joelho, tensão atrás do joelho, tensão na lombar. E aí, o que eu faço? Tá? Verifiquei que o posterior está entrando em ação. Tem um slide da perninha que eu mostrei para vocês, que você vai deitar, vai fazer o bombeamento do posterior, tá? Vai segurar no ventre muscular do posterior e vai fazer o bombeamento, tá? Bombeamento de posterior. Por que eu estou fazendo bombeamento de posterior? Eu preciso inibir o posterior de coxa para que eu consiga ativar o glúteo. Então, não adianta só dar exercício para o glúteo. Igual perguntaram, a máquina de glúteo é boa? Qualquer exercício é incrível, gente, desde que a pessoa tenha a intenção de fazer com a musculatura correta. Eu tenho alunos que, para fazer a extensão de quadril, usa o posterior de coxa. E aí eu tenho que falar, olha, aperta bumbum, agora sim, levanta. Aí sim ela faz o movimento com a musculatura correta. Não que ela não consiga fazer o movimento, ela é funcional, ela está focada na tarefa. Lembra que eu falei lá daquele quadrinho? Controle postural, tarefa, indivíduo e ambiência. Quando o cérebro foca na tarefa, ele não quer saber quem está fazendo a ação. Ele simplesmente faz. Então, eu simplesmente eu posso levantar a perna com o posterior de coxa ou com o glúteo. Se eu estiver saudável, né, minha saúde do glúteo estiver saudável, eu vou usar
o glúteo. Se não tiver, eu vou usar posterior de coxa. Tem um exercício que eu gosto muito, que eu chamo de soldado. Ele também é um teste chamado de marcha de Trelleborg, para testar o glúteo médio. Então, assim, tô aqui. Levanta a perna, tá? Levanta a perna. Tá perdendo glúteo? Ou tá usando o quadrado lombar? Qual a disfunção que tá acontecendo? Então, assim, a minha preocupação é ver se esse glúteo médio tá ativo. Se ele estiver aqui, ele tá ativo? Não tá ativo. Se eu estiver aqui, esse quadrado lombar tá legal? Não tá legal, ele tá hiperativo. Então, eu preciso ter esse olhar, entendeu? Até porque eu quero recrutar o assoalho pélvico. Se o meu glúteo não está ativo, eu não vou recrutar assoalho pélvico. Se o quadrado lombar está hiperativo, eu não vou recrutar assoalho pélvico. Está todo mundo ligado, gente. Eu não deixo o quadrado lombar em casa, eu não deixo o glúteo em casa. Eu preciso gerar... por isso que tem até um alongamento, que vocês viram lá, eu até faço no vídeo, para alongar a cadeia lateral, que é o escorpião. Porque se eu não alongar, se eu não inibir o posterior de coxa, se eu não inibir a cadeia lateral, eu vou ativar a musculatura que está mais forte ou mais tensa, não sei. Mas eu vou ativar a musculatura errada, com uma intenção boa, mas eu vou usar a musculatura errada. Estou falando mais do que na chuva e no escuro ainda. Foi o escuro que te deixou empolgada. Eu acho que todos os cursos da professora Lívia agora deveriam ser no escuro. O que vocês acham, galera? Ela arrumou uma luz, arrumou um copo para colocar o celular. Daqui a pouco o celular tá dentro do copo. Tá tudo certo. A galera tá aqui enlouquecida. Não, olha o meu... Tem um equipamento de precisão ali que não usou. Que não usei. O copo é mais saudável, o copo é melhor. É mais prático. Instalou que tudo nesse alongamento. E tá no vídeo, tá, gente? Eu vou pedir para ele compartilhar o vídeo com vocês do gestante. Mas, assim, não guarda só o gestante, não, tá? Pensa no abdômen protuso. Tenta pensar numa pessoa obesa, numa pessoa que passou por várias cirurgias de abdômen. Por exemplo, às vezes uma pessoa fez, olha só, vou dar um exemplo. Ela fez uma apendicite que não conseguiu fazer. Teve um problema de vesícula no hospital, teve que abrir de novo. Então, assim, pensa nessas pessoas que vão te procurar. Ou fez uma cirurgia para câncer, e aí, assim, ela perdeu o controle do assoalho pélvico, do esfíncter, não por falta de ação muscular, por excesso de ação muscular, que também pode acontecer, o que a gente vê muito com levantador, fisiculturista, né? Porque como faz muita força, empurra o assoalho pélvico para baixo. Mas, assim, essa pessoa, ela realmente está te procurando para a saúde do assoalho pélvico dela, pela incontinência urinária ou pela incontinência fecal. Então, assim, essas pessoas, elas precisam ter a percepção, a propriocepção da musculatura do assoalho pélvico. E muitas das vezes a gente vai precisar inibir para depois estimular, entendeu? Alguma pergunta, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum elogio para dar para a professora Lívia? Elogio, pelo amor de Deus, tem 140 pessoas, nós temos que ter 280 elogios aqui. O dobro, o mínimo. Ó, o pessoal está querendo mais curso no escuro. É que sabe o que é, professor? Você entrou no 220 volts que estava nervosa com o escuro, aí a galera foi junto, foi no 400 e 440, a galera tá junto. Desse jeito. Deve ter gente que na aula prática já ficou alargado pelo próprio chão mesmo lá. Aqui, alguém perguntou alguma coisa que eu não consegui acompanhar. Perguntou sobre... Não vi. Calma aí, deixa eu voltar aqui que a gente acha.
Teve gente expondo, né? Minha mãe fez há 5 meses bariátrica. Tem alguma contraindicação em relação a algum movimento ou algum exercício? O que é importante é reposicionar o centro de gravidade dela, porque ela, por ter feito bariátrica, provavelmente ela estava com o centro de gravidade deslocado para frente, né? Igual o Michael Jackson na foto. E aí ela precisa o quê? Criar uma base de suporte no calcanhar, fazer exercício para os flexores dos dedos e fazer exercício para poder mudar o centro gravitacional dela. Ela precisa ajustar, porque por muito tempo ela teve uma base aberta, né? Porque assim, é muito comum o obeso ter uma base de suporte grande, larga, e de repente ele perde esse peso, porque é drástico, né? E o que acontece? Ele não se reprograma a postura. Então, ele vai fazer uma estratégia do quadril para compensar a falta de peso do abdômen. Olha que loucura. Então, eu preciso olhar para esse pé, eu preciso fortalecer o assoalho pélvico, e eu preciso o quê? Ter essa questão de associação respiratória. Gente, é muito importante saber respirar. É muito importante ter controle abdominal da respiração. É muito importante entender que a inspiração vai acontecer por diferença de pressão, né? Diferente do que a que precisa de ter a ação muscular para vencer a gravidade, para poder colocar para fora o gás carbônico. Então, assim, isso tudo tem que estar muito claro, porque na hora que falta o ar, a pessoa fica tentando inspirar. E, na verdade, não vai entrar O2, porque não está saindo CO2. Então, eu preciso aprender a esvaziar o balão, para que o balão encha por diferença de pressão. Eu acho que a professora também está perguntando, dor no ciático, dá para fazer análise, dá para identificar através da análise dermatofuncional? Dá para poder ativar. Aí, assim, legal, vamos lá, dor no ciático. 2 testes que eu falei aqui que a gente pode fazer. A gente pode fazer o soldado e a gente pode fazer aquele decúbito ventral. Pedir para levantar a perna, né, fazer uma extensão do quadril, colocar a mão nos isquios tibiais e colocar a mão no glúteo e ver quem entra, né, e perceber quem entra primeiro. Tem gente que visualmente não precisa nem colocar a mão. Visualmente você enxerga que entrou posterior antes de sair do chão e depois entrou o glúteo. E aí você já faz logo, né, uma correlação. Porque se está acontecendo isso, quer dizer que o glúteo não está funcionando. Entendeu? Ele está totalmente apagado. Então, precisa-se fazer um fortalecimento de glúteo, de períneo. Pergunta, gente, é muito engraçado. O pessoal pergunta: você é mãe de Iná? Como é que é? Como é que você sabe que eu estou perdendo urina? Mas assim, não é como que eu sei, é visual. Se ela não sustenta o abdômen, gente, se ela não sustenta, aquela pressão já foi embora há muito tempo. Ela não consegue sustentar a pressão há muito tempo. Então, quer dizer, você vai ou pergunta: quantas vezes você vai no banheiro? Ah, faço xixi o tempo todo. Porque ela não tem a intenção de sustentar o próprio peso da bexiga, mesmo com 300 ml, é como se estivesse pesando 1 tonelada. Porque não tem a musculatura, né, uma restrição nesse assoalho pélvico para sustentar. Então, qualquer peso na bexiga já gera uma... Gente, e assim, vou fazer só um adendo. Quando eu descobri meu cisto no ovário, eu descobri porque eu comecei a perder urina. Então, eu descobri um cisto de 12 centímetros no ovário direito, porque eu comecei a perder urina, não estava controlando. E assim, minha parede abdominal, na época, eu era tricada, definida. Então, quer dizer, eu não sentia dor no abdômen, não sentia dor na lombar. Eu simplesmente comecei a perder urina, mesmo tendo controle. E aí, eu fui descobrir que eu tinha um cisto do tamanho de uma caneta Bic empurrando tudo para baixo. Então, assim, a gente precisa também passar para frente, porque se você não está conseguindo ativar, não está conseguindo recrutar, tem mais coisas aí. A gente precisa ter uma avaliação, tem que pedir para fazer uma transvaginal, tem que pedir para poder ver se não tem já um prolapso de órgãos, qual o grau desse prolapso de órgãos. Tem mais pergunta, não tem? Tem. Amnésia glútea, seria eficaz apenas uma ativação pré-treino ou é necessário um maior suporte para a limitação? Então, essa amnésia glútea, a gente faz nesse teste aqui, a gente vê. Eu já lidaria com o quê? Com esse bombeamento
no ventre muscular do posterior de coxa, para poder justamente inibir ele, para ele não entrar, para poder ele ficar desorganizado antes do treino. Após a mobilização dele, eu faria um exercício em diagonal, por exemplo, o escorpião, né, jogando a perna lateralizada, que está no slide lá, até um slide que não tem cor, são 3 fotos. Tem até uma que segura o joelho e estende a outra perna, que é até o teste de Lazeg e o teste de Thomas. São testes mesmos que a gente usa como exercício. Faria isso para poder conseguir, aí sim, ativar glúteo. Porque, gente, não adianta a gente só pensar no fortalecimento. Se a gente não inibir ou a musculatura antagonista, ou inibir a fáscia que está junto, ou fazer uma dissociação das cinturas escapular com pélvica, ou fazer... A gente tem que buscar uma estratégia. Ou até mesmo usar de propósito. Eu fiz a mão no ombro tentando sustentar. Eu posso, obrigatoriamente, cair... Calma aí. Vamos lá. Lá vai ela. Eu sem luz aqui, só eu mesmo, gente. Contando, ninguém acredita. Olha só, eu tô aqui. Eu posso justamente cair propositalmente, tá? Tô fazendo aqui, ó, para eu começar a perceber que eu controlo, tá? Tô fazendo aqui. Vou fazer uma remada. Fiz que eu tenho um halter, tá? Eu vou fazer uma remada, uma ponte com remada. Fiz que eu tô com o halter nas 2 mãos. Eu estou controlando. Vamos supor que eu rebole. Na hora de fazer remada, eu faço um movimento assim, rebolando. Então, você vai falar para o seu aluno já cair para o lado que ele está puxando. Então, eu caio para o lado que eu estou puxando. E, automaticamente, eu vou ativar a musculatura oblíqua e transversa. Então, assim, eu projeto o meu corpo para um lado que eu sei que eu vou rebolar, entendeu? Ao invés de deixar o meu corpo ter uma reação. Eu já gero uma situação que eu estou mandando no comando. Por exemplo, a perdigueira, tá? Vou fazer só o glúteo. Vou e volto, vou e volto. Vamos supor que eu tenho que te dissociar. Vamos supor que eu não estou conseguindo dissociar. O que você faz? Você deita, tá? Aprende o movimento. Ó, aprende o movimento. Depois que você aprende o movimento, você inverte, tá? A gente não precisa fazer tudo de uma vez. A gente pode aprender primeiro a dissociar. Gente, porque se não dissocia sem a ação da gravidade aqui no chão, quando for fazer um sobe e desce no step, alguma coisa desse jeito, não vai conseguir dissociar. Eu não dissocio sem a ação da gravidade. Se eu não consigo fazer, por exemplo, um soldado, se eu não consigo fazer... Calma aí que eu tô ligando aqui a luz. Se eu não consigo fazer um soldado, ó, essa dissociação aqui, ó, braço esquerdo com a perna direita. Se eu não faço essa dissociação, não adianta. Eu não vou saber correr. Eu não vou saber nem andar. Então, assim, eu preciso aprender a dissociar a cintura escapular da cintura pélvica. E muitas das vezes a pessoa está em bloco, tá? Está em bloco justamente porque não sabe dissociar, porque não consegue ativar a musculatura do solo pélvico. E a pressão, gente, a respiração está toda aqui. Para que eu consiga dissociar, a minha respiração tem que estar abdominal. Porque se a respiração estiver apical, eu vou estar assim, ó. Eu vou estar me enforcando. Eu não consigo relaxar a musculatura acessória. O ECOM. Por exemplo, eu estou aqui o tempo todo. Eu não consigo relaxar essa musculatura. E a queixa dela, às vezes, é cervical. E o problema está, na verdade, que ela não faz respiração abdominal. Olha que loucura. Vocês entenderam? Ela inverteu a pressão. Ela inverteu a pressão. Ao invés de ela colocar a pressão na musculatura interna, na musculatura baixa, ela jogou a respiração aqui para cima. Aí respira. Ainda fala assim, sou ansiosa. É claro que você é ansiosa. Você está respirando aqui em cima. Não tem nem como você mudar o seu padrão comportamental, gente. Olha só. Psicomotor. Para você mudar a sua capacidade psicológica, você tem que mudar o seu comportamento motor. Então, até para tratar uma ansiedade, a pessoa tem que aprender a respirar. Não tem como ser diferente. Entendeu? Ela só vai ficar calma quando entrar oxigênio. A ansiedade dela é muito mais química do que física. Mas aí eu preciso tratar o físico para mudar o químico. Olha que loucura! A falta de oxigenação pode gerar uma ansiedade.
É muito engraçado, né, professora Lívia, que hoje eu trabalho 100% com Pilates, né? Eu tenho um estúdio de Pilates, eu sou de Maricá, tenho um estúdio de Pilates. Então, o Pilates, ele exige a parte respiratória, né? E é real isso, as pessoas travam a respiração em qualquer movimento que elas façam, até andando no seu dia a dia. Às vezes a pessoa chega lá já tensa, toda travada, e a pergunta é simples, você está respirando? Aí a pessoa assim, não sei, nunca prestei atenção nisso. Eu falei, então, começa a prestar atenção, começa a sua respiração em relação ao dia a dia. Às vezes a pessoa falava assim: Rafael, às vezes eu faço uma inspiração, travo, e aí fico toda travada, e aí depois eu lembro de soltar. Aí eu falei assim: gente, vocês têm que pensar na respiração no dia a dia. E aí também em relação à ativação glútea, é muito engraçado que toda a sua explanação até aqui é toda a minha realidade em relação a isso. E aí eu vejo muito isso também dentro de academia. As pessoas, às vezes, a gente falou hoje sobre região glútea, mas eu incluo isso em todos os exercícios. Às vezes a pessoa vai fazer uma cadeira extensora, mas não pensa em contrair a musculatura junto com o movimento. A pessoa simplesmente faz ali um movimento mecânico e automático que o aparelho permite. E aí é muito engraçado que a pessoa fala assim: mas eu não estou conseguindo desenvolver, ou não está melhorando. Aí eu falo, às vezes eu falo, gente, porque você não está pensando no movimento. Não é simplesmente sentar, tipo elevação pélvica. Você pegar e subir e descer o quadril. Não, você tem que fazer a contração abdominal, tem que fazer a contração glútea. Porque aí, às vezes, as pessoas falam assim: tá dando cãibra, ou tá repuxando o quadríceps. Eu falei: é porque agora você está fazendo o exercício de forma correta. E aí, obviamente, você fez errado durante a vida toda, e agora você está fazendo correto, alguma coisa de diferente você vai ter que sentir nessa prática, né? E assim, por exemplo, o abdominal infra, né? É muito comum as pessoas fazerem abdominal infra e sentir a lombar. Porque Sim. justamente, além de não dissociar, não consegue fazer a expiração encolhendo o abdômen. E aí a pessoa vai fazer 1 milhão de abdominais infra e não vai conseguir reduzir a barriga, porque ela não está ativando a musculatura profunda. Pelo contrário, ela inspira e tenta puxar. Então, quer dizer, como que você vai conseguir diminuir a pressão intraabdominal se está cheio de oxigênio ali, a pressão está alterada ali, a pressão está alta? Você tem que primeiro expirar, esvaziar, para que você consiga fazer o quê? Fazer a flexão, puxar, para poder fazer um infra. E quando você puxa, você expira encolhendo o abdômen. Não, o povo quer só fazer um movimento pelo movimento, né? Principalmente assim, essa questão essa questão da cadeira extensora, por exemplo, se ela não tiver ativação do assoalho pélvico, se ela não contrair o abdômen, ela vai puxar o quadrado lombar. Porque o reto femoral, ele fala diretamente com o quadrado lombar. E ela vai sentir a lombar, ela vai travar a lombar. É igual, eu brinco muito, né, com o pessoal. Gente, você não consegue nem estender a sua perna no chão sem usar a perna contralateral. Então, assim, para que você vai estender com peso? Não faz sentido. Primeiro, você tem que ter uma mobilidade do posterior de coxa para depois você gerar sobrecarga. Não dá para a gente pular etapa, entendeu? Né? Você não nasce andando, você faz um processo totalmente de autoconhecimento para depois você se desenvolver e sair em pé andando. É uma maturidade muito grande. Acho que teve mais perguntas aí. A galera tá fazendo várias perguntas. Flexão de tronco pode acentuar a diástase? Então, vamos lá. Olha só. Vocês vão... O vídeo, depois você compartilha com eles, fazendo favor, o vídeo lá que sou eu. Se você fizer a flexão de tronco inspirando, vai aumentar. Porque você vai aumentar a pressão. Até intraabdominal. Você pode até gerar não só uma diástase, como uma hérnia inguinal, uma hérnia umbilical, enfim, porque você está aumentando a pressão. Então, para você reduzir o espaço, quando você faz uma flexão de tronco, o que você faz? Você aproxima duas extremidades. Então, para você aproximar as extremidades, você tem que o quê? Esvaziar a bolha que está aqui dentro. Então, você esvazia, você expira, encolhe o abdômen para poder você fazer o quê? A compressão das vísceras e sim a aproximação das fibras musculares. Aí sim, aí ficou lindo. Lembrando que a maioria das pessoas, vou falar de forma geral, tá? Já ficam em excesso de flexão de tronco, porque os trabalhos, né, eles levam a flexão de tronco, levam o excesso de flexão de tronco. Então, a gente, assim, a nossa vida, a nossa rotina, celular, computador, tudo leva uma flexão de tronco. Então, por que não fazer um trabalho de mobilidade da torácica, né?
fazer um trabalho de tripla extensão focado no ganho de mobilidade da torácica, ao invés de pensar em mais flexão de tronco? Que tal a gente trabalhar o laço extensor, fazer até um trabalho para adutores espinhais, multífido, fortalecer mesmo o laço extensor? A gente vai ganhar mais até do que pensar no reto abdominal, que provavelmente já está em excesso de tensão devido às posturas laboratoriais, que é dirigir sentado, ficar na frente do computador, trabalhar sentado. Poucas pessoas têm uma boa postura durante o trabalho porque as atividades levam a um padrão flexor, se eu posso dizer assim, entendeu? Então, assim, o padrão extensor, são poucas profissões que buscam o padrão extensor, né? A gente tem esse privilégio de trabalhar em pé, que para mim é um privilégio, né? A gente ter a possibilidade de se movimentar. O que é uma boa postura? É uma postura em movimento. Não existe uma boa postura. A postura é você se movimentar o tempo todo e não criar vícios motores, não criar disfunções. Então, quanto mais movimento você faz, melhor você fica. Maravilhoso. Gente, 18 horas. Vamos finalizar o nosso curso de hoje com a professora Lívia ali na escuridão, tadinha. Vai passar a noite na escuridão. Viu, professora Lívia? Deu tudo certo, ficou tranquilo, todo mundo adorou. Gente, vamos dar aí uma mensagem de amor e carinho para a professora Lívia, que ela ficou nervosa que não tinha luz, mas deu muito certo. Galera, para a gente finalizar, hoje ainda teremos mais um episódio do Creflix. Nós estamos no 3º episódio. Eu vou pedir para vocês irem lá, ó, na postagem do CREF1, que foi feita no dia 23 de agosto, quando foi feita a divulgação do Creflix. Nós temos 140 profissionais online, e posta lá: eu estava no episódio 3, e marca a professora Lívia lá no Instagram. Eu não vou nem me arriscar a falar o sobrenome dela, porque eu vou me enrolar, eu tenho certeza, mas é @Lívia. Deu uma travadinha lá, mas já ela volta. Então, ó, vou olhar aqui para vocês o Instagram dela para passar para vocês. Eu botei lá no chat para vocês, Lívia Mienterhofer. Essa aqui, galera. Deixa eu ver se vocês vão conseguir visualizar. Não vão conseguir. Eu vou colocar o @ no chat e a gente finaliza, beleza? E marquem lá ela para fazer na postagem. Beleza, pessoal? Todo mundo concluído com sucesso. Gente, obrigado a todos, a presença de todos. A professora Lívia caiu, acho que viu, deu zica no finalzinho, mas tudo tranquilo. Gente, agradeço a vocês, os 140 profissionais que estavam aqui online, buscando capacitação, buscando conhecimento. Esse é o compromisso do CREF1, né? Agradeço a professora Lívia, o seu carinho, o seu conhecimento, por estar aqui nessa tarde conosco. Fechado, galera? Beijo a todos. Tchau, tchau.